O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos acomodar, por favor? Nessa grande batalha que todos nós estamos travando e vivendo juntos, não é? Todos nós, de algum modo, somos tocados pela realidade que essa pandemia trouxe para todos nós, em todos os lugares, indistintamente. Estamos retomando a possibilidade de estarmos juntos, celebrando a Eucaristia, nos alimentando, estando perto uns dos outros, porque isso também é importante, isso também é necessário, com todos os cuidados, obviamente, com distâncias sendo respeitadas. A pandemia exige distanciamento, não isolamento. Não podemos nos isolar, não podemos ficar dentro de uma bolha. Não vamos ter que aprender nesse momento, enquanto não temos uma vacina, não é? Vamos ter que aprender a estarmos juntos, nos respeitando, zelando e cuidando uns dos outros, e vivendo o que é necessário, né? Nós temos que ir ao supermercado, à farmácia, coisas, e temos que vir à igreja também. Então esse é o recadinho que eu estou mandando para quem está nos acompanhando e não está aqui conosco. Porque eu queria não ter lugar na igreja e já queria estar triplicando missa, para todo mundo ter direito de participar da missa. Senão a gente briga em vão, né? A gente compra a briga para os outros, depois os outros largam a gente na mão sozinho depois, né? Então não tem desculpinha mais para a gente. Não, eu não vou, porque senão a gente começamos a cair um pouquinho no comodismo, né? Precisamos tomar cuidado, mas cuidado, senão a gente se acomoda demais, né? E aí a gente não faz mais nada, né? A gente vai ter que aprender, se respeitando, se cuidando, cuidando do outro, zelando um pelo outro, fazendo direitinho todas as coisas, não é? Estamos aqui na igreja cuidando de vocês, de modo que aqui tudo esteja, cada um no seu canto, cada um longe um do outro. Todo lugar é perigoso, né? Todo lugar. Não é que aqui é 100% seguro, mas temos feito de tudo para que você se sinta seguro e esteja com Deus e estejamos juntos, né? Recebendo a Eucaristia. Todos nós precisamos dela. Fica aqui meu recadinho para quem ainda está em casa.
Tem um decreto do bispo, sim. O bispo tem um decreto dizendo aos católicos que não puderem, porque estão num grupo de risco, tem necessidades especiais, está inseguro. Ninguém está em pecado, mas eu estou cutucando, porque a gente precisa começar a sair, né, da nossa situação assim de estagnação espiritual. Eu me preocupo com a vida espiritual do meu povo. Não estou preocupado com mais nada, mas com a vida espiritual das pessoas, porque a gente precisa de Deus também para enfrentar esse momento, né? A gente precisa estar com saúde, a gente precisa estar com a cabeça equilibrada, né? Precisamos de lucidez nesse momento, senão a gente começa a dar tiro para todo mundo, a gente dá tiro na gente mesmo, daqui a pouco estamos acertando o próprio pé, tão desorientado que a gente fica, né? A gente precisa também de estar aqui agora, na nossa casa, cuidando um do outro, zelando uns pelos outros. E eu quero zelar por vocês sim, e quero que esse zelo aconteça aqui, quando a gente pode com todo cuidado receber a Eucaristia. A gente precisa da Eucaristia, precisamos dela, tá? Nós estamos no 21º domingo comum, olhando a liturgia assim num contexto, toda ela, tudo junto, ecoa da liturgia para nós o chamado de Deus na pessoa de Pedro, na resposta de Pedro, na profissão de Pedro, que está no evangelho de hoje, quando Jesus pergunta para ele: olha, não me interessa o que os outros pensam ou dizem de mim, mas o que você, Pedro, quem que eu sou para você? Então nessa pergunta, Jesus está interpelando hoje cada um de nós. O que Jesus é para nós? A liturgia ecoa da liturgia, né? Um chamado a uma fé responsável. Todo dia a gente tem que renovar a nossa fé. Todo dia a gente tem que exercitar a nossa fé, de algum modo. Nesse momento temos que dar testemunho. Precisamos desse testemunho. Um testemunho de uma fé muito autêntica e responsável. Uma fé que vai depois se desdobrar não só em palavras, né, mas uma fé que acontece dentro de casa, fora de casa, na igreja, nos ambientes em que nós estamos vivendo, nos comportando, nos movendo, sendo, existindo, né? Essa fé, ela vai se expressar depois em toda a confiança que nós temos em Deus. E eu quero fazer aqui uma anotação importantíssima. A gente confia na ciência, a gente confia na técnica, a gente está esperando porque a gente quer uma vacina, a gente quer confiar numa vacina que vai nos imunizar, mas por favor não nos esqueçamos que acima de tudo isso está Deus. A gente confia em Deus. A gente até confia na nossa capacidade, cada um tem uma capacidade pessoal, a gente também confia nessa capacidade. A gente confia nas pessoas, né? A gente precisa confiar nas pessoas confiáveis. Precisamos de pessoas em quem confiar, não é verdade? Está tão carente hoje de pessoas em quem confiar. Em quem eu posso confiar? É triste lembrar disso, né? Mas eu lembro que meu avô falava, né? Antigamente, né? Ele já era meio idoso, já falava de antigamente, né? Então já está bem antiga essa história, né? Que um fio de bigode valia alguma coisa, né? A gente está precisando recuperar esses valores, né? Vale, a minha palavra tem valor, pesa, eu cumpro, eu digo e eu faço. A gente precisa viver de novo essa confiança, mas acima de tudo isso, a gente tem Deus e a gente confia nele. E ele, a palavra dele é sim, sim, não, não, mas o que ele fala, ele cumpre. Em Deus a gente confia. A gente não pode perder essa certeza. Ele está falando, e ele está interagindo com a gente, ele está se envolvendo na nossa história, e quer que a gente se envolva na história que ele construiu para nós, que é dele, que então é nossa também. Precisamos dessa confiança, né? E olha que bonito, guarda isso, eu até sublinhei aqui, eu grifei quando eu escrevi isso aqui para nós, refletindo para esse momento, né? A gente confia em Deus e a gente tem uma certeza, Deus confia na gente. Deus confia em você. Olha que maravilhoso, Deus confia na gente.
Ele espera a nossa confiança para com Ele, mas antes disso é Deus que está confiando em nós. Ele sabe quem somos, Ele sabe das nossas capacidades. Isso não é maravilhoso? Isso enche de alegria o nosso coração. Deus confia em mim, Deus confia em você. Ele sabe do que você é capaz de fazer, Ele sabe do que Ele pode fazer a partir de você. Às vezes a gente sente tão para baixo, né? Estamos vendo um momento assim meio deprê. Então guarda que essa palavra encha de esperança teu coração. Deus confia em mim. Isso nos move a começar de novo, a recomeçar. Põe um ponto final, vira a página aí, vamos de novo, vamos começar. Deus confiando na gente e se manifestando. Isso acontece a partir da nossa fé, porque a gente acredita, né? Porque eu falo para pessoas que acreditam. Hoje me fizeram um interrogatório sobre a ressurreição, né? Eu terminei meu discurso para essa pessoa, falei assim: mas você acredita? Porque se você não acreditar, não adianta eu falar nada, porque não tem prova científica, não tem exame de anticorpo para saber se teve, ninguém voltou para falar como é que é, porque Jesus falou que não é, mistério. Para acreditar na ressurreição da vida eterna, a gente tem que acreditar em Jesus. Se você não acreditar, não vou nem perder tempo para começar a explicar tudo para você. É muito tempo e você não vai. Se você acredita, se você acredita em Jesus falar, na vida que não termina, prossegue, a gente era isso, a gente confia nisso. E Deus confia que a gente está buscando isso, que a gente está querendo isso, a gente está buscando no nosso dia a dia essa vida que está escondida nele. Também está presente na liturgia, em todas as leituras de hoje, né? O fato de que Deus tanto confia em nós, que Ele nos dá poder, nos unge. Deus ungiu os reis, Deus ungiu profetas, Deus ungiu o seu Filho, Deus nos ungiu no batismo, né? Nos ungiu e nos deu o poder do seu Espírito. Agora, que tipo de poder Deus dá para quem confia nele? Na igreja, um poder que serve. Eu vivo e manifesto o poder de Deus servindo, amando, perdoando, fazendo caridade, zelando. Deus nos deu o poder da oração. Você tem rezado? Deus te deu esse poder de rezar, interceder, pedir, confiar, o poder da confiança, o poder da esperança. Senão a gente começa a resolver tudo do nosso jeito, tudo com as nossas mãos, segundo os nossos parâmetros, e a gente esquece de exercer esse poder, o poder da intercessão, o poder de entrar em comunhão com Ele, pedir, rezar e fazer experiência da ação de Deus, que está além da nossa possibilidade de fazer as coisas. E hoje, né, o exercício do poder é muito perigoso, porque você às vezes, se você quer descobrir quem são as pessoas, ou você dá poder para elas, ou você tira o poder delas. Você pode descobrir muita coisa, dando poder ou tirando o poder. Pode vir o pior das pessoas, né? O poder é um perigo, tanto quando ele é dado, quando ele é tirado. E Deus fez isso ao longo da história. Nós ouvimos aí a primeira leitura do profeta Isaías hoje, né? E olha o que está na mensagem do profeta Isaías, quando ele fala desse poder que Deus deu para que alguém conduzisse seu povo. O poder, ele nunca pode ser separado da sua origem. Se eu dou poder para alguém, esse poder que você vai exercer, ele não pode estar desligado de quem deu o poder para você, né? Deus deu poder para nós. Se a gente se desligar desse poder que é de Deus, né, a gente faz estrago, a gente estraga as coisas, a gente estraga a obra de Deus. Principalmente falando de Deus, a gente estraga a obra que é de Deus, né? O meu poder tem que estar ligado, se foi Deus que me deu alguma autoridade para servir, para amar, para zelar, para rezar, isso não pode estar separado de Deus. Vamos fazer um exemplo bem clássico. Se a gente pega aí, por exemplo, Deus deu às vezes o poder do carisma para alguma pessoa que fala, que reza, a gente começa a ver gente aí que começa a fazer as coisas, começa a fazer umas rezas meio esquisita, começa a chamar demais atenção para si mesmo,
eu sempre brinco com essa expressão, quero que vocês entendam, né? Depois, se alguém não entender, me pergunta. Começa com umas macumba, querendo fazer umas macumba meio cristão, meio católica, misturar muitas coisas, sabe? Faz uma sopa. E pior que tem gente que vai atrás, né? Vai todo mundo atrás. Você separou de Deus, do poder que Deus deu para a gente usar desse carisma da palavra, o carisma da comunhão, o carisma da acolhida, até o carisma da oração, né? Para que ele faça curas, milagres, prodígios na vida das pessoas. Mas se for separado dele, se a pessoa começa a usar do poder que Deus deu para se exaltar, a gente vai ter aí os charlatões, né? Esse povo aí que começa a fazer umas coisas meio esquisitas. Um pequeno exemplo, podíamos citar outros aqui, mas esse foi o que me veio na cabeça nesse momento, né? E a gente então entra, olha, da onde veio o poder? Jesus hoje, quando interroga Pedro, ele fala assim: da resposta que você me deu, você não encontrou ela por si só na tua cabeça, ou porque foi alguém que te contou, foi o meu Espírito que revelou no teu coração quem eu sou para você. Então, para a gente entender a importância da fé, para a gente entender em como a gente vive a confiança em Deus e com os outros, para a gente exercer esse grande poder que Deus deu para nós através do seu Espírito, a capacidade de amar, de servir, de zelar, de cuidar, o poder que Deus nos deu para promovermos os nossos irmãos e sentirmos alegria vendo que eu tenho o poder e a capacidade de incentivar alguém a ser melhor. Isso é poder. É esse o poder que a gente precisa exercer, principalmente sendo igreja. O poder de congregar, o poder de animar, de elevar o espírito de uma outra pessoa. Que poder maravilhoso Deus nos deu. Exerçamos esse poder, essa capacidade de ser caridoso, né, de viver o amor em extremo. A gente só vai entender isso do mesmo modo que Pedro, né? No Espírito de Deus. Que bom que é Deus que revela no nosso coração quem Ele é. Então fica uma perguntinha aqui para nós. Você já fez experiência de quem é Jesus? Você pode saber quem Ele é pelo Evangelho, pelos livros, etc. Mas aqui a pergunta é essa, né? Mas você já experimentou Ele aqui? Você sentiu quem Ele é, o gosto dele na tua vida? Você é capaz de deixar tudo, de se martirizar por causa dele? Se ele te pedisse a vida, você daria? Porque se você conhece Jesus só com a cabeça, eu falei, imagina. Se for aqui só um conhecimento intelectual superficial, a gente não veste a camisa dele, né? Na hora que a coisa aperta, a gente cai fora, né? Mas quando a gente fez a experiência dele, a gente faz o nome dele, pela igreja dele, pelo reino dele, porque a gente fez uma experiência da pessoa de Jesus, e é uma experiência que a gente faz no interior da nossa vida, né? Quem Jesus é para mim? Que poder é esse que Ele deu para mim? O poder de conhecê-lo. Eu posso conhecê-lo. Esse é o poder maior que Deus nos deu. Poder, eu posso conhecê-lo. Deus deu para nós a capacidade de conhecê-lo, de interagir com Ele, de falar com Ele, de rezar, de fazer a experiência daquilo que Ele é. Esse é o poder que Deus nos deu. Esse é o poder que a gente precisa realmente exercer na nossa vida. Você já usou desse poder? O poder de conhecer Deus. Ele te deu essa capacidade. Ele te permitiu isso, porque Ele é Deus, né? Esse é o Deus que a gente ama. Esse é o Deus que nós queremos conhecer profundamente, intimamente, interiormente. Então permitamos, né, que essa resposta, que foi a resposta de Pedro, a resposta de Pedro foi uma resposta que nasceu da relação de Pedro com Jesus, né? Depois de um tempo caminhando, é que Jesus fez essa pergunta aqui para Pedro. O evangelho de hoje é um episódio já acontecido depois de um tempo de convivência de Jesus com os apóstolos. Não foi assim. Jesus deu um tempo para os apóstolos se relacionarem com Ele. Então nós estamos caminhando com Ele. Então, da relação que a gente tem com Jesus, a gente responde interiormente quem Ele é.
Então eu espero que vocês tenham a satisfação de realmente conseguir responder no interior quem é Jesus para vocês, porque é uma grande satisfação poder para você, não para os outros, né? Mas na tua consciência, no teu interior, na tua vida, você dizer para você mesmo quem é Jesus, ter a satisfação de responder para o seu interior, para a tua vida, a mesma vida tua, quem Ele é, o que Ele faz e o que você deseja continuar vivendo com Ele.